Meu nome é Mariana Baz, eu sou promotora de justiça e hoje nós vamos conversar sobre a lei do feminicídio e as hipóteses de aplicação a casos concretos. Há diversos anos, o Brasil é ranqueado em posições de destaque em pesquisas denominadas Mapa da Violência, principalmente ao se avaliar em crimes contra mulheres, sendo considerado atualmente, infelizmente, o quinto país com mais mortes violentas femininas, entre outros 84 pesquisados nesse ranking. Entre os referidos números extraídos das notificações, principalmente da área da saúde, a maioria desses crimes se refere a casos de feminicídio, ou seja, assassinatos de mulheres por razões de gênero, o que antes não poderia ser identificado porque não havia dados de sistema de justiça, até o advento, portanto, da recente lei 13.104 de 2015. Por milênios, a legislação brasileira e mundial não se preocuparam em precisamente tipificar violências por razão de gênero contra a mulher e apresentavam, em contrapartida, uma verdadeira autorização institucional para que se cometessem violações de direitos humanos dessa camada da população, que é a população feminina. É então a partir da ratificação de convenções internacionais que o Brasil, no final da década de 90, estabelece a necessidade de promulgação de leis, de normas especializadas para o combate da violência contra a mulher. No caso Cotton Field, ou caso Campo Algodoneiro, em tramitação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, reconheceu-se uma especial preocupação do Estado do México na punição e repressão de assassinatos por motivação de gênero no ano de 2009. Pouco antes, em 2001, aqui no Brasil, omissões estatais também ao tratamento da violência de gênero contra a mulher já haviam sido reconhecidas no caso 12.051, Maria da Penha Fernandes versus Brasil. A lei do feminicídio, portanto, tal como a lei Maria da Penha, apresentam-se como ações afirmativas, destinadas a evidenciar o tema da violência de gênero e também trazer essa possibilidade de análise estatística e implementação de ações concretas de punição, repressão e prevenção de delitos. Esses delitos, não podemos esquecer, que são a maior causa de mortes violentas de mulheres em todo o mundo. A Lei 13.104 busca trazer duas hipóteses de crimes de homicídio motivados por razões de gênero. No parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, há previsões específicas de contexto de violência doméstica familiar, no inciso 1, e menosprezo à condição de mulher, no inciso 2. Restam ainda diversos questionamentos sobre a aplicação prática dessa lei do feminicídio, que tanto perpassam as ainda restantes discussões remanescentes sobre a Lei Maria da Penha e que estão diretamente relacionadas ao inciso 1 do artigo novo, como ao enquadramento do que seria essa nova hipótese de menosprezo à condição de mulher, que é a hipótese do inciso 2. Parte desse debate é o que trazemos hoje nessa conversa. Para se entender o que é o feminicídio, nós precisamos tratar de um contexto histórico muito importante. No Brasil, assim como em todo o mundo no último século XX, os direitos humanos de mulheres eles foram alcançados a partir de uma contraposição a um conjunto de normas, como dissemos anteriormente, vigentes por milênios, que previam restrições de direitos às mulheres. Até o Código Civil de 1916, as mulheres eram colocadas nas ordenações filipinas como pessoas com fraqueza de entendimento. Então não poderiam ser fiadoras, não poderiam ser testemunhas em testamentos, também não teriam capacidade civil, né? Isso aconteceu só em 1962. Além disso, existia uma autorização das ordenações filipinas que previam que, achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente poderia matá-la, assim como o adúltero. Então existia uma previsão legislativa de autorização de violência à mulher. Além também da perspectiva de que o homem, como marido, tinha direitos e a mulher tinha deveres, então a violência também era tolerada no caso do exercício de um direito do marido, como o de exigir que a mulher mantivesse relação sexual, mesmo que ela não quisesse. Tivemos a conquista do voto feminino em 1932, em 1962 surge a capacidade civil plena de mulheres casadas, mas somente em 1988 que surge a igualdade formal de todos os direitos entre homens e mulheres no país, a partir da Constituição Federal, que coloca expressamente essa necessidade de igualdade de direitos. E em consonância, então, com um forte movimento mundial pela igualdade de gênero, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, que foi verificado principalmente a partir dos anos 90,
o Brasil ratifica a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, pelo Decreto 4.316 de 2002 e pelo Decreto 1973 de 1996, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, de 1994. A recomendação número 19 do Comitê de Acompanhamento da CEDAW, já no ano de 1992, traz então o que seria esse conceito de violência de gênero. Então, se antes nós temos a violência de gênero como uma regra do ordenamento, agora ela começa a ser vista realmente como violência, inclusive violência institucional. Nessa mesma recomendação existe justamente a previsão de que o Brasil e demais países signatários aprimorem a sua legislação penal. Se essa legislação penal esquecia das mulheres vítimas, agora deve existir a previsão de crimes com motivação de gênero que tenham a mulher como vítima, para que se prevejam políticas públicas de prevenção. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, conforme já dito, indica também conceitos de violência nos artigos 1º e 2º e obrigações similares expostas também na outra convenção e agora nos seus artigos 7º e 8º. É um momento, então, que o Brasil se compromete a promulgar leis que tratem seriamente do tema da violência de gênero, o que até então não ocorria. E a partir disso, então, surgem várias gradativas mudanças. A Lei 9.029 passou a considerar crime a exigência de atestado de esterilização e de teste de gravidez para efeitos de admissão e permanência no emprego. A Lei 9.318 altera o artigo 61 do Código Penal, que trata de circunstâncias agravantes, acrescentando à linha a expressão mulher grávida. Também em 96, a Lei 9.281 revoga o parágrafo único relativo aos artigos 213 e 214 do Código Penal, estupro e antigo atentado violento ao pudor, aumentando as penas desse delito. A Lei 9.520, em 1997, revoga justamente as disposições penais que impediam que a mulher casada exercesse o direito de queixa sem o consentimento do marido. A Lei 10.224, de 2001, altera o Código Penal para dispor sobre o crime de assédio sexual. Em 2003, a Lei 10.778 estabelece notificação compulsória no caso de violência contra mulheres. A partir de 2004, nós temos o tipo penal violência doméstica, alterando o artigo 129 do Código Penal, até que finalmente, a partir dessa grande evolução legislativa, o maior momento, o momento mais expressivo de evolução legislativa de proteção é a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que vem trazer os direitos humanos de mulheres enquanto uma temática relevante, enquanto vítimas específicas de determinada violência seriam então as mulheres a serem protegidas também de maneira específica. Pela primeira vez então daí no direito pátrio, não nas convenções internacionais, a Lei Maria da Penha no artigo 5º traz o conceito de violência de gênero e traz obrigações para o Estado nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, para que existam políticas públicas de prevenção a esses crimes que a Lei Maria da Penha acaba trazendo como a primeira vez em que se fala especificamente de crimes praticados nesse contexto de violência doméstica e familiar. Também temos que destacar, posteriormente, a Lei Maria da Penha, a Lei 12.015 de 2009, que torna finalmente a mulher sujeito a ser protegida nos crimes de violência sexual, porque antes os crimes de violência sexual eles eram em proteção aos costumes e não à mulher. Então existe aí, só em 2009, essa transformação. E aí, como a reforma legislativa mais recente e mais importante é a Lei do Feminicídio, 13.104, que coloca a partir do inciso 6º, no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que é qualificado também o homicídio contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, sendo razões de condição de sexo feminino quando o crime envolver, no inciso 1, violência doméstica e familiar, no inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, como uma espécie de junção de todos os aspectos que envolvem os crimes com a motivação de gênero, já que não são os crimes só da violência doméstica e familiar, o feminicídio surge como tipo penal específico que trata de todas as maiores causas de mortes femininas.
como uma recomendação formalizada pela CPMI da Violência contra a Mulher, criada em 2012, para apurar eventuais omissões do Estado na aplicação da Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio ela está em vigor desde 10 de março de 2015. Não houve discussão de sua constitucionalidade por tribunais superiores, porém permanece entre os operadores do direito a seguinte indagação: por que a lei penal deve diferenciar homicídios de homens de homicídios de mulheres, né? Nessa defesa de um caráter simbólico e demagógico, nós temos alguns autores que falam que trazer um novo tipo penal não é uma forma suficiente, é uma forma adequada, eficiente de se prevenir o crime. Já se tem uma outra parte dos autores que colocam que a qualificadora do feminicídio é justamente a forma de trazer à tona o que não se via quando se tinha o tipo penal comum, né, do homicídio contra homens e mulheres. O que nós temos que levar em consideração é que há uma necessidade de superação de um direito penal que se diz supostamente neutro em termos de gênero, porque justamente os tipos penais genéricos eles vão se referir especificamente ao público masculino. Nas palavras de Vará, citado por Lene Streck, o modelo de masculinidade do direito é tão forte que termina por convencer a maioria das mulheres de que a lei e o direito são assexuados. Então, desde já se enaltece a importância desse tipo penal em questão, que é o feminicídio, o qual permite que nós tenhamos finalmente nomeado esse tipo de violência que é específica contra a mulher. Os autores que se manifestam contrariamente à existência do crime de feminicídio, eles argumentam que não se deve punir com mais rigor um homicídio praticado em contexto de violência doméstica somente pelo fato de ser a vítima mulher. Contudo, estão esquecendo que a pretensão da legislação especializada não é exatamente um aumento da pena para o crime, mas sim um recorte necessário para que a conduta criminosa, com todas as suas peculiaridades, circunstâncias, exista e tenha um nome. Até porque a mesma punição do atual feminicídio, ela era aplicada em homicídios contra mulheres qualificados por motivo fútil ou torpe. Entretanto, a nova legislação permitiu que nós visualizássemos com destaque o fenômeno da morte violenta de mulheres por questões de gênero, que acontece em contexto absolutamente distinto dos homicídios contra homens, mormente quando estamos a tratar de violência doméstica familiar. Segundo dados do Instituto Sangari, no Brasil, dos homicídios cometidos contra homens, somente 14,7% aconteceram na residência ou na sua habitação. Já entre as mulheres, essa proporção eleva-se para 41%, pesquisa de 2012. Ousa-se afirmar, portanto, que a maior importância do novo tipo penal do feminicídio é a revelação de um filtro estatístico necessário e apropriado que pode finalmente informar que haja implementação de políticas públicas também específicas de prevenção desse delito. Para revelar a lei do feminicídio como decorrência do princípio da igualdade e não, como se diz, uma suposta violação aos artigos 3º e 5º da Constituição, extrai-se a argumentação da própria ação de constitucionalidade número 19 do Supremo Tribunal Federal, onde se reconheceu constitucional a Lei Maria da Penha, que também diferencia homens e mulheres como uma ação afirmativa. Esse instrumento, a Lei Maria da Penha, também foi equivocadamente colocado como uma lei inconstitucional que traria como norma desigual um aumento de pena para crimes que vitimassem um só do sexo. Nas palavras da ministra Rosa Weber nesse julgado, a ineficiência seletiva do sistema judicial brasileiro em relação à violência doméstica foi tida exatamente como uma evidência de tratamento discriminatório para com a violência de gênero. Então, sinaliza mudança de compreensão em cultura e sociedade de violência que, de tão comum e aceita, se tornou invisível. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e vira um pacto de silêncio para o qual a mulher contribui, seja pela vergonha, seja pelo medo. Nesse sentido, nós também temos que, por outro lado, não se pode dizer que há uma escolha discricionária do legislador. Ele fundamentou a razão pela qual se dá esse tratamento preferencial com base em dados estatísticos, dados fáticos, dados jurídicos. Na palavra do ministro Luiz Fux, é necessária uma política de ações afirmativas que necessariamente perpassa a utilização do direito penal. Para a ministra Carmen Lúcia, no mesmo julgado, a igualdade é tratar com desigualdade aqueles que se desigualam e que, então, no nosso caso, não é como nós
nos desigualamos, porque as mulheres foram desigualadas por condições sociais e de estruturas de poder que massacraram as mulheres séculos a fio. Nasce finalmente em nosso ordenamento um crime de análise complexa que demanda um constante diálogo com estudos de gênero e uma verdadeira teoria feminista do direito para que se entenda o enquadramento de ações criminosas, de homicídios por razões de condições do sexo feminino. Esse diálogo vai ter que ser constante na aplicação de casos concretos. De acordo com dados do Ministério Público do Estado do Paraná, em março de 2016, ou seja, ao final do primeiro ano de vigência da Lei 13.104 de 2015, a Lei do Feminicídio, já eram contabilizadas denúncias ofertadas à Justiça por 57 feminicídios consumados e 97 feminicídios tentados, sendo que, pelo menos em 78 casos, a motivação descrita na denúncia referia-se ao que se dizia ciúmes. Ainda, segundo pesquisa realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, neste ano, 2018, 45% dos casos de feminicídio naquele estado ocorreram por separação ou pedido de separação. E em 66% dos casos, as vítimas foram atacadas dentro de casa. De fato, ao se falar de feminicídio, o número concreto de casos analisados revela que os mais numerosos atos criminosos, eles podem ser enquadrados, portanto, no inciso 1 da referida legislação. A maior causa de mortes femininas, então, seria em contexto de violência doméstica e familiar. E essa é uma constatação que apenas confirma o que já vinha sendo diagnosticado por coletas de dados, daí não do âmbito da segurança pública, porque antes não existia um filtro nesse sentido, até o advento da lei do feminicídio, mas os dados da saúde pública, e que também não são dados especificamente do Brasil, mas de todo o mundo. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, quase metade, 47% de todas as mulheres vítimas de homicídio em 2012 foi morta por parceiros ou membros da família, comparado a menos de 6% no caso de vítimas de homicídio do sexo masculino. E também, segundo o Conselho da Europa, a violência contra as mulheres no espaço doméstico é a maior causa de morte e invalidez entre mulheres de 16 a 44 anos, chegando a ultrapassar o câncer, acidentes e a guerra. Então, não é um contexto brasileiro, é um contexto mundial. O inciso 1 do novo tipo penal inclui as violências domésticas e familiares e, mais precisamente, o homicídio praticado no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. E esse é o inciso mais importante, mais relevante, porque é onde estarão a maioria dos casos práticos que nós trataremos, né, de casos de feminicídio nos processos judiciais. E quando, então, estamos falando de Lei Maria da Penha, nós vamos retomar discussões que não foram superadas com relação à própria Lei Maria da Penha. Por exemplo, quanto à objetividade da qualificadora. Será que para a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, do inciso 1 da Lei de Feminicídio, é necessária uma comprovação subjetiva de uma motivação de gênero, ainda que no caso concreto esteja clara a relação de afeto ou de parentesco do réu e da vítima? Nós ousamos defender que o feminicídio, sim, deve ser trazido para enquadrar quaisquer hipóteses de homicídios praticados por homem com quem a vítima mulher tinha relações de parentesco ou afeto, sem ser necessário que se perquira eventual razão no caso de desigualdade de gênero, uma vez que essa já foi subentendida pelo legislador quando a violência masculina é praticada contra a mulher em ambiente doméstico. Nesse sentido, já também se posicionou o STF ao tratar da própria ação direta de constitucionalidade número 19, já falada aqui nessa nossa exposição. Também deve prevalecer o entendimento de que a qualificadora do feminicídio, então, é objetiva e pode coexistir com outras de natureza subjetiva. Nesse sentido, com cristalina noção de estudos de gênero e a partir de uma teoria feminista do direito, podemos destacar as palavras do eminente desembargador relator Jorge Lopes, de que a inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil, que são de natureza subjetiva. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina que inspirou a Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, que é vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem.
Vale dizer, então, resgatar a dignidade perdida ao longo da história, dominação masculina, foi a razão da nova lei. E esse fim teleológico estaria perdido se fosse simplesmente substituída a torpeza para a afirmação do feminicídio. Esse é um recurso do Tribunal do Distrito Federal, publicado no dia 11 de novembro de 2015, com relatoria do desembargador Jorge Lopes Leite. E nesse mesmo sentido, hoje nós temos também o posicionamento do próprio STJ de que a qualificadora do inciso 1 de feminicídio é uma qualificadora que se entende como objetiva e pode, portanto, ser cumulada com as demais qualificadoras subjetivas. Quanto ao inciso 2, o inciso 2º do parágrafo 2º-A, o que temos é que, em sua maioria, o menosprezo à condição de mulher, caracterizado pela violência sexual, sendo então mais controvertida a aplicação desses casos concretos, porque, ao contrário do inciso 1, não se está mais atrelado à Lei Maria da Penha. E também não se tem mais a discussão de aplicabilidade, então, portanto, vinculado ao artigo 5º da Lei Maria da Penha. Esse inciso 2, ele está relacionado a uma verdadeira busca para cada situação criminosa peculiar de um contexto de violência de gênero contra a mulher em seus sentidos mais amplos. Júlia Monarez, ela considera, por sua vez, que o feminicídio compreende toda uma progressão de atos violentos que vão desde o dano emocional, psicológico, as agressões, os insultos, a tortura, o estupro, a prostituição, o assédio sexual, o abuso infantil, o infanticídio de meninas, mutilações genitais e a violência doméstica, que já foi tratado no inciso 1. Então, todas essas hipóteses, elas podem ser colocadas no inciso 2. Como se nota, são definições que contêm sentido amplo todas as manifestações de violência contra as mulheres e sentido estrito as mortes violentas de mulheres por razão de gênero. Para fins de exemplificação, tem-se um homicídio, por exemplo, praticado logo após o cometimento de quaisquer dos delitos previstos no título 6º da parte especial do Código Penal, especialmente o crime de estupro. Então, novamente, em que pese haja divergência doutrinária sobre isso, entende-se pela natureza objetiva dessa qualificadora também do inciso 2, nos termos do enunciado número 24 da COPEVID, do GNDH, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a qual eu vou aqui colocar integralmente, enunciado número 24, a qualificadora do feminicídio na hipótese do artigo 121, parágrafo 2º-A, inciso 2º do Código Penal, possui natureza objetiva em razão da situação de desigualdade histórico-cultural de poder construída e naturalizada como padrão de menosprezo ou discriminação à mulher. Esse enunciado foi aprovado em 23 de setembro de 2015. Consequentemente, portanto, em melhor interpretação desse novo dispositivo legal do inciso 2, nós defendemos que também é possível a acumulação com outra qualificadora que se remete à motivação, que seria a qualificadora subjetiva, tal como o motivo fútil, o motivo torpe do crime, reafirmando então que nenhum contexto fático de razões diferenciadas do agente pode ou deve afastar a circunstância que enquadra o presente delito como um verdadeiro feminicídio. Resumindo, portanto, qualquer homicídio praticado por homem contra a mulher, logo após um contexto de violência sexual criminosa, será uma das hipóteses de caso concreto, enquadrável na hipótese do parágrafo 2º-A, inciso 2 do artigo 121, ainda que diversas sejam as razões subjetivas que levaram a tanto o agente delituoso. Então, o motivo fútil vai poder coincidir com esse inciso 2º, porque o inciso 2º é também uma qualificadora entendida como objetiva. Da mesma forma, os casos de homicídio que envolvem motivação de gênero, mas não são relacionados a crime de violência sexual ou estão afastados da Lei Maria da Penha, especialmente aqueles que são motivados por recusas de relacionamento por parte da vítima. Esses casos específicos também não são a Lei Maria da Penha, não se relacionam a questões de crimes sexuais, mas são enquadrados no inciso 2 do tipo penal do feminicídio. Nós temos como feminicídio íntimo a morte de uma mulher cometida por um homem com quem a vítima tinha ou tenha tido uma relação ou vínculo íntimo, marido, ex-marido, companheiro, namorado, ex-namorado, amante, pessoa com quem ela tenha tido filhos. E nesse caso, então, do feminicídio íntimo, inclui-se a hipótese do amigo que assassina uma mulher, amiga ou conhecida, que se negou
sempre a ter uma relação íntima com ele, sentimental ou sexual. Não está, então, previsto na Lei Maria da Penha a recusa de relacionamento, então é também um contexto de feminicídio do inciso 2º. Passaram-se mais de 12 anos desde a promulgação da Lei Maria da Penha e as suas hipóteses de aplicação permanecem bastante controvertidas quando nós avaliamos os múltiplos casos, né, da realidade concreta. E o feminicídio, então, é uma figura mais nova, de 2015, e vai ampliar esse debate para a descrição de ações homicidas, também no caso do inciso 2, que é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, além de nós discutirmos ainda as hipóteses de aplicação de casos concretos da violência doméstica familiar, temos o desafio de trazermos também o inciso 2 para o debate.